Não tô lembrando se tinha colocado. Não, e-mail tem que ser... Password. Password. Ayaw. Ang ano naman itong ano na to? Snobero. Ikaw na. Naka-stripe na pula. Sa kantoro. Yung balong yung toro sa pula. Moreno. Aí a senha... Peace. Japanese. É a primeira mãe. Paula, Japanese. Pena não. Buding! Japanese. Cadê o bicão? Oh, Claudio. Japanese. Conseguiu? Mas ele quer de... Tá falando que tá incorreto. Falou que no iTunes Store passou. Bakit ba? Ang ganda mo nga ngayon eh. Kaya kinukuha na natin dahil fresh pa tayo ngayon eh. Tá louco. Mamaya wala na. Binasa na tayo. Você colocou tudo, pede os cartões de crédito, colocou seu endereço. Aí, ó. Tá pedindo tipo... Então, mas faltou fazer aquele resto lá. Você fez? Não. Ah, tá. Será que é por isso? Pode ser. Daí deu o horário, né? Isso. Problemado. Problemado. Vídeo. Bigger. Ayaw ng picture. Gusto video. Ayaw. Você vai mandar pro YouTube, cara. Fala pro Lacraia falar aquela palavrinha. Otorrinolaringologista. Não, como que é o rosto pra ficar bonita? O rosto? É. Como que fala? Rejuvenescimento?